A mudança de vida é uma parada muito romantizada pelas pessoas, mas na prática é muito difícil você se desmontar inteira e ter que arrumar uma ordem nova para um tanto de pecinha que você nem sabia que você tinha. No meio da minha adolescência até o início da minha vida adulta, eu construí a minha personalidade inteira em torno de ser aquela jovem artista que gostava de ir pro boteco, tomar cerveja com os amigos, fumar um cigarro atrás do outro falando da vida, falando sobre coisas sérias, falando sobre besteiras, trabalhando num trampo que não gostava a semana inteira, mas pagando as contas, fazendo faculdade, e sonhando em escrever um livro, em poder pintar as telas que sempre quis pintar. E eu até conseguia sustentar mais de 5 conversas simultâneas no meu WhatsApp. Essa parte pra mim que é mais absurda. Só que quando tudo virou do avesso por causa de um vírus que parece que saiu de um filme de ficção científica, o mundo inteiro entrou em isolamento social. E sei lá, cara, eu acho que honestamente eu não saí dele até hoje. A maior parte dos meus amigos se perderam pro tempo, ou não faziam mais sentido na minha vida, ou eram meus amigos por motivos errados e eu só me dei conta disso depois. A minha relação com o álcool era muito menos romântica do que eu achava que era, né? E muito mais problemática, e aí eu precisei acabar com ela. E eu acabei me perdendo também no meio desse processo todo das minhas palavras, que antes era basicamente tudo que eu tinha para poder dizer das coisas que eu sentia. E todas as possibilidades de vida, todas as bordas que o mundo não tinha para mim, elas se tornaram basicamente fronteiras que eu fiquei cagada de medo de atravessar. E isso me traz até o momento de agora, onde eu tenho sentido muita dificuldade de me conectar com pessoas novas. Parece que eu não consegui acompanhar o mundo e eu meio que fiquei pra trás, sabe? E sei lá, eu tô ligada que nenhum fenômeno é isolado, que eu não sou a única pessoa a sentir tudo isso, mas é muito esquisito pra mim que ninguém fala sobre isso. É muito difícil ver as pessoas falando sobre esses efeitos colaterais dessa situação bizarra que a gente viveu no mundo, que foi a pandemia, né? E aí você olha pro Instagram e é um show de histórias de sucesso per capita que senso nenhum seria capaz de medir. Gente com 20 anos comprando carro, comprando casa, com a vida resolvida, sem uma espinha no rosto, usando só roupa de grife. E não é que eu não fique feliz ou não acredite no sucesso das outras pessoas, no que elas estão conquistando, mas me causa um estranhamento muito grande. Porque parece que não teve nenhum efeito colateral tudo isso que aconteceu, sabe? E aí eu fico, será que eu virei uma adulta rabugenta? Porque ou eu não vivo o mesmo mundo que essas pessoas, ou essas pessoas não viveram o mesmo mundo que eu vivi. É meio assim, sabe? Ou talvez esse não lugar que é dado para falar sobre esse grande trauma generalizado que foi especialmente o ano de 2020, seja um sintoma muito profundo do que a gente virou como sociedade, com essa busca pela excelência, pela perfeição, que talvez traga para as pessoas uma falsa sensação de segurança e de que é possível garantir que nada mais nos afete como a Covid afetou a gente. Só que, para mim, pelo menos, não falar sobre uma coisa não faz com que ela deixe de existir. Na verdade, eu acho que só piora, porque enquanto todo mundo poderia estar passando aí por um processo de cura coletiva, discutindo como se sentiu e o que passou, e falando das suas dores, na verdade fica todo mundo ali na sua, fingindo que esse elefante não está no meio da sala e sentindo que a culpa é sua, que o problema está individualizado, sabe? Que é a sua cabeça, que é a sua dificuldade, sendo que na realidade sei lá, extremamente plausível
que a gente esteja dodói, tá ligado? Que a gente esteja com dificuldade de se comunicar, de se relacionar. Eu, na verdade, como venho dizendo até agora, acho muito estranho que tudo esteja tão bem. Inclusive, eu tenho uma rápida história para contar para vocês que orbita nesse universo do que eu tô dizendo até agora. Eu tava no Instagram e aí apareceu um reel pra mim de 30 segundos, um corte de podcast de um mano que tava falando como era ruim chegar perto dos 30 anos. Porque quando você é jovem, tudo que você faz é legal. Só que quando você vai ficando mais velha, ali chegando perto dos 30, ou você é, ou você não é. E vocês sabem quem que era o sujeito? O cara que traiu a namorada no banheiro de um boteco sujo, fuleiro, e foi parar na Ana Maria Braga pra todo mundo ver. Agora vocês percebam, esse cara de dentro da minha casa, do meu celular, ele conseguiu fazer com que eu ficasse com raiva da minha vida e questionando todos os aspectos do porquê eu, aos 27 anos, não sou nada. E eu fiquei assim por uns bons minutos. Acho que 1 hora se bobear. E aí eu fico me perguntando o que eu tinha que ter sido com 27 anos. O que qualquer pessoa precisa ser ou precisava ter sido em qualquer idade. Essa obsessão maluca pela performance, pelo resultado, por ter o que mostrar, por ter o que dizer quando você for conversar com alguém e te perguntarem o que você faz da vida, cria essa ideia maluca de que existe um ponto que você precisa chegar e o pior pra mim é que se você não chega nesse ponto, a culpa é sua, entendeu? Mesmo que você tenha partido de um ponto, um princípio, um lugar muito diferente do que a pessoa do lado que já chegou nesse lá. E o resultado disso é um delírio coletivo e errático que faz a gente olhar para as pessoas e só ver que elas estão casando, comprando casa, viajando pelo mundo inteiro, sendo nômade, conhecendo a Indonésia, enquanto a gente está em casa, desperdiçando a nossa vida. E aí eu, dentro da minha realidade, onde, por exemplo, nunca tirei a carteira de motorista, fico mais propensa a comprar uma historinha dessas. Só que o tão facilmente esquecido outro lado da moeda é que eu, por exemplo, desde os 15 anos tive que acompanhar uma pessoa que eu amo muito, entrando e saindo em tratamentos oncológicos seguidos e morrendo de medo de eu ser a próxima, né, de isso acontecer comigo também. E depois, aos 25 anos, eu tive que me despedir dessa pessoa e de outra pessoa que eu amava muito. E no interim, entre esses anos aí de muita dificuldade, eu tive outras dores, muita luta, muito trabalho. Eu passei por um relacionamento que quase me impediu de estar aqui gravando esse vídeo. A minha vida não é organizada, ela não é sempre incrível. Eu não estou feliz durante a maior parte do tempo. E eu tô falando tudo isso para vocês porque percebam que, como nada disso que eu acabei de abrir é capaz de ser resumido em um corte de 30 segundos, fica mais fácil mesmo desconsiderar esse contexto e só me sentir mal, porque eu não sou nada aos 27 anos e o meu tempo tá passando. Pode parecer absurdo assim quando eu falo, mas nesse exato momento, enquanto você está me assistindo, tem um monte de gente enfiando ácido hialurônico até na alma por causa do que viu nas redes sociais e achando bonito essa imposição dessa magreza excessiva que nos lembra o início dos anos 2000. E no meio disso tudo, a gente vive num país extremamente desigual, em que algumas pessoas têm bitcoins e outras têm bosta nenhuma. Eu acho que o problema não é eu estar me sentindo sozinha, melancólica, desorganizada, deprimida, perdida. Não é o medo do julgamento, do desconhecido, do que é desconfortável. Não é nem o medo de eu morrer antes de eu conseguir viver coisas que eu nem sei que eu quero viver ainda.
são as coisas prontas. É não poder dizer da própria dor em voz alta para que o outro não te reconheça e, consequentemente, não se reconheça como ser humano em um mundo que exige da gente cada vez mais o que é artificial. É a sufocante pressão para que toda palavra que sai da nossa boca valha a pena, seja uma obra-prima, mude a vida das pessoas, ou então seja um prompt extremamente eficiente que vai levar a gente do ponto A para o ponto B com produtividade. Tudo é construído para que a gente desvalorize, descaracterize, relativize e jogue a nossa história na lixeira quando ela não é harmonizada. E o pior de tudo é que esse sistema é extremamente funcional, porque quem faz a manutenção dele sou eu e é você também. A gente é ao mesmo tempo a gaiola, a rodinha e o hamster. Pelo menos enquanto a gente não decidir voltar a tentar reaprender como que é se comportar como um ser humano. Enfim, eu peço desculpas. Acho que eu nunca passei tanto tempo comigo.